alguns pontos, né, importantes do meu hexágono. Você já sabia, já tinham visto no nosso 8º aninho, o hexágono era um polígono regular, formado por 6 lados de mesmo tamanho. Vimos ainda que o hexágono ele era formado por 6 triângulos. Lembram? Deixa eu só desenhar aqui para facilitar. Existiam 6 triângulozinhos idênticos aqui dentro. E aí, a gente trabalhando com circunferência, a gente pôde perceber que do centro até a borda da nossa circunferência era justamente quem? O nosso raio. Então eu tenho aqui, ó, raio, 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 raio. Lembram disso? Escrevi para vocês que aqui eram os lados do nosso hexágono, que a gente representava por L6. L6, L6, L6. Todos os lados do hexágono medindo representados por L6. Aí nós vimos que esses 3 triângulozinhos que se formavam aqui dentro, 360 dividido por 6 pedacinhos iguais, cada ângulozinho desse valia 60 graus. Estão lembrados? É verdade, professor. Beleza. Aí a gente percebeu o seguinte, que cada triângulo, vou até colocar aqui para vocês, que vai ficar mais fácil de perceber. Cada triângulozinho, ó, amarelinho que eu estou desenhando aqui para vocês, deixa eu só botar um pouquinho mais grosso. Aqui, ó. Cada triângulo amarelinho que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, ele era um triângulo a princípio o que, gente? Isósceles. Por que, professor, isósceles? Ele apresentava os 2 lados iguais, ó, raio e raio. Consequentemente, esses 2 ângulozinhos aqui, ó, deveriam ser iguais. Como você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser de 180 graus, e eu já tenho 60, me sobram 120, que eu preciso repartir em 2 pedaços idênticos, porque esse triângulo, a princípio, ele era um triângulo que? Isósceles. Aí nós concluímos em sala que, na verdade, esse triângulo era mais que especial, ele era mais que isósceles, ele era um triângulo equilátero. Lembram? É verdade, professor. Nós estudamos ainda, nos nossos polígonos regulares, que do centro até qualquer um de seus lados, perpendicularmente, dividindo ao meio esse lado, a gente chamava de apótema, que a gente representava por A, nesse caso, A6. Como dividia ao meio, então, o lado do hexágono foi repartido ao meio. Aí a gente percebia que surgia um triângulo retângulo aqui dentro. Olha lá, apótema do hexágono, o raio da circunferência e metade do lado do meu hexágono. E esse ângulo aqui de 60 graus. Estão lembrados? Beleza. Aí a gente voltou a trabalhar com a parte de trigonometria. O maior lado do meu triângulo retângulo, de frente para o 90 graus, hipotenusa. De frente para o meu ângulo de 60 graus, eu tinha o meu cateto oposto. E aqui ao lado, o meu adjacente. Aí nós fizemos o quê? Professora, trabalhamos as 3 razõezinhas, seno, cosseno e tangente. Perfeito. Se eu trabalhar o seno de 60 graus, pessoal, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, é a razãozinha trigonométrica. Na nossa tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, a gente sabe que o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente chegava na primeira relação. A gente descobria que o apótema do hexágono era o raio multiplicado por raiz de 3, tudo sobre 2. Foi a primeira relação que a gente chegou, a primeira formulinha. Em seguida, eu fiz com vocês o seguinte, e se nós calculássemos o cosseno ao invés do seno? O cosseno seria o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Surgia a divisão de fração. Eu mantinha a primeira e multiplicava pelo inverso da segunda. Estão lembrados? E o cosseno de 60, se o seno era 1, 2, 3, o cosseno era 3, 2, 1. Podia simplificar. R, eu descobria que tinha o mesmo tamanho do lado do meu hexágono. Professor, a gente não precisava nem usar o cosseno. Exatamente, não precisava mesmo. Por quê, gente? Porque lembra do triângulozinho que surgia aqui, ó? Que o triângulozinho ele era um triângulo quê? Equilátero. Consequentemente, todos os lados tinham que ter o mesmo tamanho. Consequentemente, o lado do hexágono já era igual ao raio. Tranquilo? Só usei o cosseno só para a gente lembrar que a gente trabalhou com seno e cosseno. Ok, surgiam essas 2 formulinhas, essas 2 relações.
Aí nós seguimos, fomos para o triângulo. No triângulo, mesma ideia, lembra? Aqui estavam os lados do triângulo, beleza. Do centro até a borda, a gente sabia que era o raio da minha circunferência, então tinha raio para cima, raio para a esquerda, raio para a direita. Lembram disso? Aí a gente percebia que cada ângulo aqui, ó, equivale a 120, porque era 360 dividido em 3 partes iguais. Aí, novamente, esses triângulos que surgiam aqui dentro, eles eram triângulo isósceles. Olha lá, raio, raio. Se eu já tinha 120, me sobravam 60 para 180. Dividido ao meio, 30 para a esquerda, 30 para a direita. Da mesma maneira que o hexágono tinha o apótema, a gente traçava o apótema do triângulo. O apótema era o segmento que dividia o lado ao meio de forma perpendicular. É verdade, professor. Aí surgia aquele triângulozinho. Apótema do triângulo, raio da circunferência, metade do lado do triângulo e agora o ângulo de 30 graus. Professor, eu posso usar o triângulo do Tito? Pode. Eu só vou deixar registrado o seno e o cosseno. Seno de 30 vai ser o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Ótimo, então vai ser A3 sobre R. E eu sei na tabelinha que o seno de 30 vale meio. Maravilha, professor. Então a gente sabe, na verdade, que o apótema do triângulo sempre é a medida do raio dividido por 2 ao meio. Da mesma maneira, se eu fizer o cosseno de 30 graus, eu vou ter o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Divisão de fração, eu vou ter L3 sobre 2Rs. Só que agora o cosseno de 30. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu simplifico e aí eu tenho que o lado do meu triângulo sempre é o produto do raio por raiz de 3. Reparem, quando eu tinha o hexágono, galerinha, eu tinha um triângulo em que aqui era o apótema, aqui era o raio e aqui era metade do lado, lembra? Quando era hexágono, o ângulo era de 60. Agora foi de 30, o mesmo triângulozinho, apótema, raio, metade do lado. Só que o ângulozinho é de 30 porque eu estou trabalhando com um triângulo. Aí adivinha o que vai acontecer com o quadrado? Exato, quando for um quadrado, a gente percebe que esse aqui é o raio, esse aqui é o apótema do quadrado, divide ao meio o lado, metade do lado. Aí a gente percebeu que 2 apótemas juntos, olha só, o apótema também está para lá. Que 2 apótemas juntinhos, ai, calma que ficou ruim. 2 apótemas juntinhos dava justamente o lado de quem, gente? Do meu quadrado, lembra? Beleza, professora. E o ângulo aqui, ó, como esse carinha é a minha diagonal, eu já sei que divide ao meio, que é bissetriz, fica 45. Ah, prof, então agora ficou fácil demais. Porque olha só, aqui é R, aqui é A4, aqui é metade do lado do quadrado e aqui é 45 graus. Se você aplicar novamente a trigonometria no triângulo retângulo, você vai ter que o seno de 45 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu já sei logo de cara que o apótema do quadrado é o produto R raiz de 2, tudo sobre 2. Da mesma maneira que eu tenho que o apótema é esse aqui, vocês concordam que o lado, se eu perceber, se aqui é 45, você concorda que só pode ser 45, gente? Não tem jeito? É verdade, professor. Então significa, professora, que isso que você acabou de mostrar também pode ter vindo aqui. Pode. Mas vamos lá. Usando o ângulozinho de 45 graus, se eu for aplicar o cosseno de 45, galera, cateto adjacente, metade do lado, sobre o raio. Eu já sei que isso aqui vai dar divisão de fração, vai dar L4 sobre 2Rs. Só que eu já sei que também é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45. Eu simplifico e descubro que o lado do quadrado é igual ao produto do raio pela raiz de 2. Aí, o que nós fizemos? Chegamos em 6 formulinhas. Aí muitos de vocês falaram, nossa, professor, é muita forma para gravar. Aí eu falei, fiquem tranquilos, porque nós temos uma tabelinha, e essa tabelinha salva todo mundo.
Essa tabelinha ela foi criada, mas tem que ser numa ordem, não pode ser aleatório. Eu tenho a ordem triângulo, 3 lados congruentes, beleza? Quadrado, 4 lados, olha lá, uma ordem crescente, gente, na coluna. E hexágono, 6 lados, perfeito. Aqui na minha linha do apótema do lado, eu tenho uma ordem que a gente pode dizer alfabética. Primeiro vem o A, depois vem o L. Aí nós estudamos na trigonometria aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Lembra? Beleza. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Só que essa musiquinha, ela ia na horizontal. 1, 2, 3. Aqui ela vai na vertical. Olha lá. 1, 2, 3, de novo. Tá vendo? 3, 2, 1. Agora, gente, ela é um pouquinho diferente. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, apenas o apótema, né? Então a gente pode botar apótema sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, só que agora a tabela é diferente, certo? Por quê? Vejam só vocês, o que você vai ter que fazer agora, galerinha? Você vai colocar raio, vai meter raio em todo mundo. Olha lá. Você vai multiplicar por R todo mundo. E aí você vai perceber que as 6 fórmulas que nós acabamos de demonstrar estão escritas aqui. Repara só, galerinha. Olha lá, o meu triângulo. O meu triângulo, se você olhar, que foi o que a gente acabou de fazer aí, o meu triângulo, qual era o valor do apótema do triângulo? Ele tinha a mesma medida da metade do raio. Eita, professor, é mesmo. E o lado do meu triângulo era o produto do raio pela raiz de 3. Então agora você tem a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, apenas o apótema sobre 2. Ok? A tabela é diferente, né? Vejam só vocês. O que você vai fazer agora? Você vai meter raio em todo mundo. Multiplica todo mundo por R. E aí você tem as 6 fórmulas dos 3 polígonos regulares inscritos que nós trabalhamos. Mas de nada adianta, galerinha, saber as formulinhas se a gente não sabe utilizá-las. Então vamos ter um pouquinho. Primeiro exemplozinho, eu viro para você e falo assim, calcule a medida do lado de um quadrado inscrito. Opa, então o quadrado está inscrito e ele quer que eu calcule o valor do seu lado. Perfeito. Numa circunferência de 3 centímetros, opa, digitei errado, de raio, tá galera? Foi mal. Erro na digitação. Com 3 centímetros de raio. Calma aí, professor. Então, se tem 3 centímetros de raio, eu posso dizer que R é igual a 3. Aí eu vou lá na minha tabelinha. A minha tabelinha, na minha segunda linhazinha, eu tenho lá o quadradinho, aí eu tenho o apótema e o lado. Lembra que na minha coluna era 1, 2, 3? Então, olha só, era 1, 2, 3. Lembram? Beleza. Depois era 3, 2, 1. Então, essa linhazinha aqui, que é do quadrado, é que eu vou precisar utilizar. Olha lá, galera, eu sei que o lado do quadrado é o produto do raiz de 2 vezes o raio. Então, calma aí, professor. Então, o lado desse quadrado mede quanto, gente? 3 raiz de 2. Acabou. Eu podia ter perguntado para vocês, por exemplo, qual vai ser a área desse quadradinho? Professora, fácil. A área não é o lado ao quadrado? Se o lado deu 3 raiz de 2, ao quadrado, galerinha, 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. 2 vezes 9, 18. Podia ter pedido mais. Podia ter pedido o perímetro desse quadrado. Ah, prof, fácil. Perímetro são 4 lados de mesmo tamanho. Então, 4 vezes 3, raiz de 2. 12 raiz de 2 centímetros. E se eu te pedisse o apótema, você ia fazer assim, ó. O apótema do quadrado vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes o raio, que eu já sei que vale quanto? 3. Então, seria 3 raiz de 2 sobre 2. Simplesinho, não é, pessoal? Vamos para o segundo exemplo. O raio de uma circunferência mede 6. Então, vamos ler lá. Raio mede 6. R, 6. Calcule as medidas do lado e do apótema de um quadrado. Então, ele quer o lado do quadrado e o apótema do quadrado.
o lado e o apótema de um quadrado, de um triângulo equilátero e de um hexágono regular inscritos na circunferência. Puxa, professora, ele botou todo mundo na mesma circunferência. Exatamente. Para quê? Para você treinar as formulinhas. Se eu já te dei o raio, galerinha, vamos lá na nossa tabelinha? A nossa tabelinha inicia com o quê? Com triângulo, depois quadrado, depois vem o nosso hexágono. Primeiro é o apótema, depois é o lado. 1, 2, 3, 3, 2, 1. O apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só que agora a tabela era diferente. Eu multiplicava todo mundo por quem? Por raio. E aí eu tinha todas as 6 fórmulas que a gente tinha demonstrado. Professor, agora ficou fácil. Você já deu pra gente o valor do raio, que vale 6. Agora acabou, né, gente? Exatamente, ó. O apótema do meu triângulo vai ser a metade do raio. Metade de 6, 3. O lado do meu triângulo vai ser o raio, raiz de 3. Beleza? O apótema do meu quadrado vai ser o raio, raiz de 2 sobre 2. Eu simplifico, vai ficar 3 raiz de 2. O lado do meu quadrado vai ser o raio, 6 raiz de 2. E por último, o apótema do meu hexágono é o produto do raio, 6 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, 3 raiz de 3. E o lado do meu hexágono eu sei que tem o mesmo tamanho do raio. Então mede quanto? 6. Só pra gente gravar as formulinhas, ok? Mais uma agora, só pra gente fechar com chave de ouro. Eu viro para vocês e falo: o perímetro de um hexágono regular, inscrito em uma circunferência, é 12. Galerinha, perímetro de um hexágono é a soma dos seus 6 lados. Então eu tenho 6 ladinhos do hexágono idênticos, se ele é regular, dando 12. Professor, então cada lado só pode medir quanto, gente? 2 centímetros. Beleza. Ele pede, calcule o apótema do triângulo equilátero que está inscrito nessa mesma circunferência. Calma aí, professora. A gente aprendeu que no hexágono o raio tem o mesmo tamanho do lado dele. Então eu já achei o que, gente? O valor do raio. Por que eu tenho que achar o valor do raio? Porque o raio, pessoal, ele faz parte da circunferência. Então ele serve tanto, né, quando eu for achar o triângulo lá dentro, o quadrado dentro da mesma circunferência. Ele não me pediu o apótema do triângulo? A fórmula do apótema do triângulo diz o seguinte, que o valor do apótema é a metade de quem, gente? Do raio. Se o meu raio vale 2, qual é a metade de 2? Qual é, professora? 1. Então, o valor do apótema do triângulo inscrito nessa mesma circunferência vale quantos centímetros? 1 centímetro. Beleza? Perceberam que se vocês souberem a tabelinha, souberem as fórmulas, não tem galerinha. Pessoal, acabo por aqui então, essa videoaulazinha, ok? Qualquer dúvida, lembre-se, né? Manda mensagem no WhatsApp, tá? Nessa semana a gente vai fazer um trabalhinho avaliativo, justamente com esses 3 polígonos inscritos na circunferência, ok? Lembre-se, né, de entrar no meu site, www.alennumeros.com, lá tem material para vocês. Lembra de entrar no meu canalzinho do YouTube, alennumeros.com, dar uma curtida, né, se você gostou. E no nosso Facebook, alennumeros.com. Beijo grande e até a próxima, galera.